Vivíamos dentro de uma bolha onde os canais de TV tradicionais, onde as rádios tradicionais, os jornais tradicionais mandavam informação para a sociedade e nós, sentados no nosso sofá de casa às 8 horas da noite, vendo sempre as notícias do lado deles. Na realidade, muitas vezes, não eram fatos, eram narrativas. E nós absorvemos durante décadas e décadas aquelas notícias como se verdadeiras fossem. A partir do momento de 2014, com a eleição do presidente Bolsonaro, com Olavo de Carvalho, né, com a sua rede de alunos espalhados pelo Brasil, nós começamos a pensar diferente. Eu próprio fui um enganado durante décadas, né? Eu votei no Fernando Henrique Cardoso, eu votei no José Serra, eu votei no Alckmin, eu votei no Aécio Neves, achando que esse pessoal estava de um lado. E, na realidade, nada mais é do que realmente aquele teatro de tesouras, né, do Brasil Paralelo, onde mostra que estava todo mundo do mesmo lado enganando a gente. Só se revezando, né? Pelo e aí poder. Aparece um presidente Bolsonaro, Deus, pátria, família, liberdade, começa a desconstruir tudo aquilo que nós tínhamos como verdadeiro. Então, hoje, 4 anos se passaram, durante muita luta, nós tivemos que reaprender determinadas coisas que a gente tinha aprendido lá atrás. Eu tenho certeza que o Brasil e os brasileiros saem muito com mais conhecimento. Eu só me informo por aqui. Eu não tenho outra informação senão por aqui. Porque os grupos de WhatsApp que a gente tem, já vem as notícias cortadas, né? E você tem a possibilidade de ver aquelas notícias e ter, pelo teu conhecimento, saber o que é fake news, o que não é. Esse negócio de que as redes sociais ou o WhatsApp apresentam muito fake news, não é verdade. Eu acho que a grande mídia tradicional são os verdadeiros fabricantes de fake news. Então, eu tenho certeza que o povo hoje está muito mais bem informado com a mídia aqui do que a mídia que nós tínhamos antigamente. Isso é tão verdade, Luciano, que a gente entende que foi um movimento global. A gente assistia a essa pandemia em diversos outros países ao longo de 2020 e, ao mesmo tempo que se ensaiava aqui o consórcio de imprensa, que, entre outras palavras, queria ser o monopólio da verdade, ou o Ministério da Verdade, como o livro de 1984, né, George Orwell comentava. Lá nos Estados Unidos, eles se chamavam o National Institute of Trusted News Initiative. Era a iniciativa de notícias confiáveis. Tudo isso repaginado com a figura do chamado checador de notícias. Não sem nenhuma surpresa, o Prêmio Nobel da Paz foi entregue a uma dessas checadoras de notícias, mas os detalhes desse Prêmio Nobel as pessoas esquecem, né? Que era lutando contra uma ditadura. Então, ao mesmo tempo em que a gente vê hoje a mídia convencional desse consórcio de imprensa que perdeu o monopólio de dizer que era o quarto poder, isso se fragmentou nas mãos de várias outras agências independentes de notícia. A gente viu aí a Gazeta do Povo, a gente viu aí a Revista Oeste, a Jovem Pan, esse renascimento de uma imprensa livre e com esse tipo de notícia. Né? Sim. E pessoas normais tecendo opiniões. A Bárbara, né, falando aquilo como a propriedade que mesmo uma dona de casa, mas que ela tinha ali um conteúdo que era facilmente verificável, até porque ela se valia de jornais e revistas, né, de circulação nacional para comentar os bastidores políticos com aquela pitada de humor que é muito peculiar a ela. Mas a gente aprendeu política, discutiu política e hoje os brasileiros conhecem muito mais a escalação de um determinado grupo de juristas do que da própria seleção brasileira em época de um ano de Copa. Mas você sabe que o que aconteceu no Brasil aconteceu em diversas partes do mundo com maior ou menor intensidade. Veja o México, que não fechou as suas fronteiras. Pelo contrário, né, os Estados Unidos, não sei por quê, só recebia
turistas se passasse por um outro país. E, no caso, o México foi praticamente o país que recebia todo mundo, ficava lá 14 dias e entrava nos Estados Unidos. Olha só que loucura, quarentena, né? Uma né? quarentena, né? Quer dizer, qual a diferença de ir para o México e poder se infectar no México e entrar nos Estados Unidos? Mas o México ficou aberto, as fronteiras, para o mundo. O México não parou o comércio, nada. O turismo continuou normal e nem por isso não foi um dos países com menos incidência da doença. Incidência, né? Que se diga, bem claro, não óbitos, não foi campeão. E mesmo em incidência, e em óbitos também foi menos, tá? Isso.